programação em que vamos estar compartilhando a palavra de Deus dentro do tema Vivendo os Propósitos de Deus. E eu quero te convidar a você baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos estar orando neste momento, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite na tua presença e quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez compartilharmos a tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo, Senhor, nossas mentes, nossos corações diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito, ó Pai, que em nós habita, e suplicamos a tua graça, a tua unção, Deus, para que possamos, ó Deus, não somente ouvir, mas também aplicarmos, ó Deus, a tua palavra no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias 6. Eu vou ler apenas um versículo, apenas o versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderia descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo uma grande obra. Quando olhamos para o livro de Neemias, lá no primeiro capítulo, a Bíblia nos mostra que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, ali no Império Medo-Persa, e o mesmo com outro nome, Xerxes ou Assuero, que nada mais nada menos era também esposo de Ester, que também está descrita aqui na Bíblia. E Neemias, por mais que ele fosse ali o copeiro do palácio, e nisso tendo uma grande responsabilidade, porque toda a comida e bebida do rei passavam por ele primeiramente. Ele tinha acesso ao rei, e a Bíblia destaca que ele era um daqueles fiéis exilados. Só que o capítulo 1 nos mostra que quando ele teve notícias a respeito de Jerusalém, a respeito da terra dos seus antepassados, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que as portas estavam queimadas, a Bíblia nos diz que Neemias ele chorou e que ele, a partir daquele momento, ele decide em seu coração em restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as portas ali de Jerusalém e tendo em sua mente e em seu coração que ele ali estaria fixando e terminando cada etapa, e ele pede o apoio do rei, que lhe dá cartas, e também dando a ele todo o suporte de mão de obra, materiais e tudo aquilo que fosse necessário para que aquele empreendimento pudesse ser concluído
E isso nos mostra que naquelas condições ele preferiu ir para Jerusalém acima de qualquer alegria pessoal por estar ali no palácio. Interessante aqui no capítulo 1, nos diz que quando o rei o viu com um semblante triste, que ele havia chorado, ele fala: como que eu posso me alegrar se a terra dos meus antepassados, a cidade dos meus antepassados está com os muros arruinados, as portas estão queimadas. Isso nos mostra que a vida dele foi um exemplo para aqueles que deixam de viver os seus planos para viver os planos e os propósitos de Deus. Eu costumo falar o seguinte, que na maior parte da nossa vida, nós vivemos muito mais a vontade permissiva de Deus, quando Ele nos chama para viver a sua vontade soberana. Então, nem tudo na nossa vida que nós vivemos é a vontade que Deus tem para as nossas vidas. E nisso, nós podemos entender que muitos estão fora dos propósitos e dos objetivos divinos, sem ter tempo para servir a Deus. Ou dando simplesmente prioridade aos seus sonhos pessoais, aos seus projetos. Perdão. É claro que há muitas coisas que são legítimas. Mas a palavra de Deus também nos diz que em tudo nós devemos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as demais coisas nos são acrescentadas naquilo que nós necessitamos. E nós podemos também lembrar que há aqueles que começam muito bem, mas logo param, e outros até retrocedem por causa do desânimo, ou por causa de algumas duras críticas ou oposições. E diariamente nós somos tentados a isso. Que a tentação da desistência, meus amados, é uma das maiores estratégias que o inimigo das nossas almas tem usado contra o povo de Deus. É interessante notar que Neemias ele estava totalmente convicto de que o projeto que ele estava desenvolvendo não era para a sua satisfação pessoal, mas tudo aquilo que ele estava fazendo era para a glória de Deus. E quando chegamos aqui no capítulo 6, nós olhamos que muitos ali se opuseram. Quando olhamos aqui o versículo 1, diz o seguinte, que tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Foram ali 52 dias, como o versículo 15 do mesmo capítulo nos diz, onde foram nada mais, nada menos do que 10 metros de altura naquelas muralhas, com aproximadamente de perímetro ali, aproximadamente
10 quilômetros, mais ou menos, e a espessura de 8 metros. E tudo isso além das 12 portas na cidade. Que com isso, Neemias levou 52 dias. E ele não desistiu em nenhum momento do propósito pelo qual Deus havia colocado em seu coração. Por isso é muito interessante a resposta dele neste versículo 3, quando a oposição chama ele para desviar o seu foco. E ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Por mais que houvessem pressões, por mais que houvessem seduções para que ele parasse, como não é diferente nos nossos dias, quando estamos diante de pressões, quando estamos diante de ataques dos nossos opositores, de intrigas, tudo o que nós precisamos, meus queridos, é simplesmente nos mantermos firmes ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. E sim, creia nos planos de Deus, creia nas suas promessas. O mundo inteiro pode estar duvidando, mas sabemos que os propósitos de Deus, eles sempre vão se cumprir. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que as nossas realizações pessoais. Porque o nosso olhar, a nossa vida, as nossas atitudes, elas precisam viver pela ótica da eternidade. Porque nós podemos pensar no seguinte, meus queridos. Neemias, ele quando sai ali do palácio e vai para Jerusalém, ele deixa uma posição estável ali no palácio para realizar aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E sem dúvida nenhuma, o que levou a ele, levar ele a fazer isso, era o amor ao seu Deus, era o amor pelo seu povo, era o amor pela cidade dos seus antepassados. Em não abrir mão daquilo que Deus havia preparado, sendo muito mais do que podemos pensar, podemos imaginar. E nisso que eu quero deixar duas perguntas para você pensar. Como é possível ouvir a voz de Deus e obedecê-lo quando Ele manda fazer algo que é grandioso demais aos nossos olhos? O que pode nos fazer perder muitas coisas? Assim como também nós estamos diariamente sujeitos ao desânimo em meio às lutas. O que nós devemos fazer para não deixar ser vencidos pelo desânimo e continuarmos a nossa caminhada? Olhe fixamente para Cristo. Olhe para a cruz. Saiba que o propósito que Deus tem para a sua vida vai muito além de tudo que você possa pensar, do que você possa imaginar. Porque, meu querido, minha querida, Deus cuida de nós. E o propósito que Ele tem para as nossas vidas
nós podemos bem saber que o homem ele pode tentar com as palavras nos desanimar, mas creiamos nos propósitos, nos sonhos que Deus tem colocado nos nossos corações. Que Ele é bem maior, que Ele é bem melhor do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Por isso, creia no amor de Deus. Creia na sua fidelidade. Se coloque nas mãos dEle. Deixe Ele agir por você. Deixe Ele trabalhar como Ele é. Pois não existe nada melhor, não existe nada maior do que podermos experimentar o cada dia viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Lembrando, você não veio a esse mundo por acaso. Desde lá do momento que Deus te viu, lá na eternidade, ali Ele já tinha um propósito para você. Antes de você nascer, Deus Ele permitiu ali na corrida quando você era apenas um espermatozoide, deixar mais de 320 milhões para trás para você viver, para você nascer, para você viver para o louvor da glória de Deus. E a Bíblia nos diz, Jesus Cristo ele nos diz que Ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. Não é uma vidinha qualquer, não é uma vidinha medíocre, mas uma vida plena, cheia de propósito, de significado, experimentando a paz, o amor, a graça de Deus, podendo sim experimentar o amor e o perdão de Jesus Cristo, experimentar a cada dia o viver o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso nós podemos lembrar, Ele é Senhor. E por isso nós podemos entregar nas mãos dEle a nossa vida. Podemos entregar a Ele todo o nosso ser. E permitir que Ele esteja agindo em nós. Falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Em lembrar que Ele não desiste de você. Porque Deus, Ele pode realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é poderoso para isso. Não somente poderoso, mas sim o Todo-Poderoso. Creia na sua fidelidade e descanse nele. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a vivermos os teus propósitos, ó Pai,
dentro, ó Deus, dos teus caminhos, ó Pai. Que cada dia o nosso coração queira mais e mais te conhecer, ó Pai. E a tua mão esteja sobre as nossas vidas. E conduz-nos, ó Pai, a conhecermos cada vez mais a Ti, mais do que já conhecemos. Toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, nós vamos dando sequência aqui à nossa programação. E Deus esteja te abençoando. Vamos aqui para o próximo louvor. Eu creio nos planos de Deus do Regis Danese. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Creia nos planos que Deus preparou para a sua vida, que eles são muito maiores, muito melhores do que os nossos planos, os nossos sonhos. Descanse nele, porque Deus, o que Ele tem para as nossas vidas, vai muito além do que a gente imagina. Aquilo que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram. Tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Vai muito além de tudo que pedimos e do que pensamos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer a cada internauta, cada um dos comentários aqui nessa noite. Estando aqui os comentários. Laodiceia, Deus abençoe. Calber, que foi meu aluno na ESMI em Belo Horizonte, Deus abençoe a sua vida. Pastor Jovair, lá de Aquidauana, Peniel de Aquidauana. Wellington, lá de Belo Horizonte, Deus abençoe. O Edilberto, aqui de Itupeva, Deus abençoe. Irmão João Batista, Deus abençoe. Marcelo, lá da PIB de Cubatão, primeira de Cubatão, Deus abençoe. Cris, Deus abençoe. Viviane, é de Cubatão, Deus abençoe. Irmã Miriam, que da Central, da Igreja Batista Central de Campo Limpo, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Adriana foi minha aluna aqui na Memorial, Deus abençoe. Parente José Minsen, Deus abençoe a sua vida. Abismael, lá da Bolívia, Deus lhe bendiga, hermano. Assim como também, Deus abençoe vereador Eli Campos, aqui de Itupeva, e o Adão, lá da Igreja Peniel de Santa Helena. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.